quais são as nossas expectativas ao virmos para a reunião da igreja. Certo é que precisamos ter expectativas no nosso coração. Eu me lembro quando, logo da minha conversão, e todas os cultos que eu ia, existia uma expectativa profunda no meu coração a respeito da reunião da igreja. Eu sempre ia pensando o que é que vai acontecer hoje. O tempo vai passando e as reuniões vão se tornando, às vezes, automáticas. A gente vai se tornando um tanto mais religioso. A gente vai se tornando um tanto mais seco na vida espiritual. E aí a gente já sabe o que vai esperar da reunião. É sempre a mesma coisa. Mas eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a vir com uma expectativa para a reunião da igreja, onde o seu coração já vem ardendo em chamas para ouvir e para cantar e para louvar o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. As crianças que já podem sair, já saíram. João, capítulo 7, verso de número 37, até o verso de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Gostaria de colocar nesta oração a vida da Nicole, filha do Vanderlei, que não está muito bem. Vamos orar pela vida dela para que o Senhor a alcance neste momento e todos os demais irmãos que aqui estão e que precisam de uma intervenção do Senhor, coloquem este momento agora em oração diante de Deus. Senhor Deus amado, estamos aqui esta noite para louvar, engrandecer, glorificar, exaltar, bendizer o teu santo e poderoso nome. Abençoa, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui com o poder do teu Espírito Santo, com a ação do Senhor, com o derramar da sua graça. Ó Deus, pedimos que estendas as tuas mãos sobre a vida da Nicole, ó Pai, livrando ela de toda infecção, toda enfermidade, tudo aquilo que está atrapalhando a vida dela, seja repreendido, destruído na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de todos os irmãos, ó Pai, que precisam de uma intervenção do Senhor. Tu sabes qual é a dificuldade, qual é a necessidade de cada pessoa, ó Deus, se é uma cura, se é uma libertação. Tu conheces todas as coisas e nós cremos na tua palavra, no poder do teu Espírito, cremos na ação do Senhor, cremos na cura de Jesus, cremos na libertação, cremos na transformação, ó Deus, e nós pedimos em nome de Jesus que a tua ação, a ação do teu Espírito
Espírito, do teu poder, esteja em cada pessoa, cada um que nos ouve, seja aqui, seja pela internet, os irmãos que nos ouvirão posteriormente, que a tua presença possa tocar nesses corações, possa transformar essas vidas, possa mudar, Senhor, a história de cada pessoa. Pedimos a Deus que venha falar conosco na ministração desta palavra esta noite. Pedimos a ação do Senhor, o poder do Senhor transformador sobre a nossa vida, e que, ó Deus, possamos ouvir esta palavra e que ela possa gerar fruto em nosso coração. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu creio que o Senhor tem para nós uma vida de abundantes águas. Eu, particularmente, não me conformo com uma vida seca. Como a revelação de Ezequiel, capítulo 47, que os irmãos conhecem, em que o profeta é levado de águas rasas a águas mais profundas, até o momento em que ele só consegue transpor estas águas a nado. Isso representava, na profecia de Ezequiel, a ação de Deus sobre a nação de Israel, que iria paulatinamente, gradativamente crescer na compreensão e na experiência com Deus, até o momento em que eles estariam absolutamente envolvidos pela presença de Deus, como um grande rio caudaloso, em que a pessoa começa andando e daqui a pouco precisa continuar a nado. Assim, eu creio que não só para Israel, mas que em Cristo, Deus tem para nós uma vida de abundantes águas, e a água é uma representação na Bíblia do Espírito de Deus, do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Nós lemos esta noite Jesus dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E o próprio texto explica dizendo isso, ele dizia a respeito do Espírito Santo que eles iriam receber. Então é uma promessa de Jesus. E as promessas de Jesus nunca falham, porque Jesus é Deus. Jesus é maravilhoso, verdadeiro, e Ele nos deu uma promessa de que quem cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu interior, ou seja, haveria uma vida que fluiria o poder do Espírito Santo. Jesus nos prometeu uma vida que transborde em rios na presença do Senhor. E isso é absolutamente importante, fundamental para a vida da igreja. Não da denominação Reviver, mas da igreja, de cada um de nós que fazemos parte da igreja de Jesus. Isso é uma responsabilidade nossa, de fluirmos o poder do Espírito Santo, porque a promessa já está dada para nós, e Jesus não falha em suas promessas. Se Ele prometeu, é para mim, é para você, é para nós. Mas aí eu começo a pensar,
por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos desfrutar destas águas profundas de Ezequiel 47, mas parece que a gente acaba vivendo a visão do vale de ossos secos de Ezequiel 37. Se você olhar no livro de Ezequiel, capítulo 37, ele tem a visão de Israel como um vale de ossos secos. E em 47, 10 capítulos depois, ele fala do rio transbordante, que teria que ser transposto a nado. Então, como vocês sabem, Deus mostrou a Ezequiel o vale de ossos secos no capítulo 37, e ali era uma representação da nação de Israel que estava vivendo no cativeiro babilônico. A nação de Israel que estava seca, sem vitalidade, sem vida. E isso é interessante porque nós estamos vivendo um período de seca na nossa região. Graças a Deus, hoje de manhã choveu um pouco para arrefecer a nossa secura. Mas a gente está experimentando na pele um pouquinho do que é a seca. E quais são os efeitos da seca? A seca traz inúmeros efeitos e problemas para a sociedade. O período seco traz problemas respiratórios, as pessoas começam a ficar doentes, porque falta umidade no ar. Não só isso, mas a seca também traz problemas de claridade. Como vocês perceberam nesses dias, as queimadas, as fuligens que ficam no ar, eles deixam o céu cinzento. Todo dia de manhã acordo para levar as crianças, e vou levar as crianças na escola, e eu gosto de contemplar de manhã o sol nascendo, a claridade do sol chegando, o céu azul, mas nesses dias eu tenho contemplado um céu cinzento logo de manhã, não se vê claramente o sol, o céu estranho, esquisito, e até parece que o nosso bem-estar desaparece, porque nós somos feitos de uma estrutura que utiliza a cor azul do céu claro para o despertamento do cérebro no dia a dia e nos ajuda com uma sensação de bem-estar. Deus nos fez assim. Mas na época da seca, nós temos um céu cinzento de fuligens, de poeira, de fumaça. Esse é outro dos problemas da seca. Tem um terceiro problema terrível da seca, que é o problema nutricional. Ou seja, sem água, as plantas morrem. Sem água, não há colheita, não há plantas, não há alimento na terra. Não só as plantas morrem, mas os animais também morrem sem água. E não só os animais morrem, mas também os seres humanos não podem viver sem água. Ou seja, nós não fomos feitos para a seca. Não fomos. E esta seca, para mim, é uma metáfora. A natureza é uma metáfora da vida espiritual. Então, esses elementos são metafóricos, ou seja, há problemas para respirar espiritualmente quando estamos na seca. A gente não consegue respirar bem, espiritualmente falando.
O físico representa o espiritual. A gente começa a ter doenças quando há seca espiritual na nossa vida. A gente começa a ser acometido de doenças, doenças respiratórias espiritualmente, e a respiração é o fôlego da vida. Se você não respira, você vai morrer. Quando estamos numa seca espiritual, estamos com problemas respiratórios. E se a seca continua, nós começamos a perder a visão, começamos a perder a capacidade de enxergar corretamente a vida. Tudo na vida começa a ser cinza. O bem-estar desaparece. Vocês já viram pessoas que parece que acordam com uma nuvem cinza em cima da cabeça, e tudo está cinza, e a segunda-feira é cinza, a terça-feira é cinza, a quarta é cinza, a quinta é cinza, o sábado é cinza, o domingo é cinza, tudo está escuro, tudo é estranho, tudo é triste, tudo é preto e branco, não tem cor, alegre, não tem claridade do azul de Deus para a nossa vida. E é tão interessante que nos países onde o inverno é muito rigoroso, na Europa, e que fica meses sem aparecer o sol, e com neve, com chuva de neve, as pessoas são incentivadas a usar roupas coloridas, porque causa uma depressão na vida da pessoa, aquela cor cinza, aquela cor escura. Então, quando não há água o suficiente para limpar a claridade, para trazer o azul de Deus sobre a nossa vida, a gente começa a enxergar tudo cinza e tudo começa a ficar triste. E por fim, esta é uma metáfora da morte por falta de nutrição, ou seja, quando não há chuva, quando não há água na vida espiritual, a gente começa a secar espiritualmente, a gente começa a morrer espiritualmente. Dizem os médicos, cientistas, que é necessário tomar bastante água durante o dia, porque o nosso corpo precisa de água, e quando você tem falta de água no corpo, o corpo começa a adoecer, e assim é a vida espiritual. Quando nós entramos numa seca espiritual, nós começamos a adoecer e o fim é a morte. A conclusão é: precisamos de água, mas às vezes a semelhança da visão de Ezequiel só nos resta espiritualmente seca. E a minha pergunta é: o que leva as pessoas a viverem uma secura espiritual, ao invés de viver uma abundância de águas, já que Jesus prometeu que quem crer nele, rios de água viva vão fluir do seu interior? O que leva as pessoas a viverem uma secura espiritual, quando Deus promete em Isaías 44, verso 3, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. O que leva a gente a viver uma secura espiritual, quando em Joel capítulo 2, verso 28, 29, a palavra de Deus nos diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naquele dia derramarei do meu espírito. A minha pergunta é: por que então muita gente vive numa secura
secura espiritual, numa frieza espiritual? E eu quero tentar responder esta pergunta para depois encaminhar para o final da mensagem, porque talvez a resposta comece por Israel. Israel é uma metáfora, é uma ilustração da nossa vida espiritual, que está lá no Antigo Testamento, para nós aprendermos com a história de Israel. Porque a história de Israel é a nossa história muitas vezes. Então, o que levou Israel ao cativeiro? O que levou Israel a ser invadido pelos povos inimigos, ser destruído e ser levado para o cativeiro na Babilônia? O que levou? Em primeiro lugar, todo mundo sabe disso, mas eu quero reforçar. O que levou Israel ao cativeiro foi o pecado. O pecado dos reis. Começou com Jeroboão lá atrás, quando ele instituiu, antes de Jeroboão, antes dos reis, já existia o período dos juízes, onde Israel estava se contaminando com as outras nações. Mas talvez a pior decadência espiritual que houve na vida de Israel começa com Jeroboão, quando ele introduz ídolos. Ele constrói altares aos deuses das nações dentro de Israel. Então começa uma sucessão de reis no norte de Israel, no sul de Israel, que vão trazendo idolatria. Alguns são bons reis, é verdade, mas outros são péssimos reis e vão trazendo a idolatria para dentro de Israel. Já Salomão tinha trazido a idolatria em Israel. Então os reis, o povo, foi entrando no pecado, e esse pecado levou eles ao cativeiro. Ou seja, eles fizeram aquilo que Deus tinha dito que não era para fazer. E isso os levou à secura espiritual. E quando chegou um pouco antes dos babilônios destruírem Jerusalém, nós temos um quadro triste em Israel, um quadro absolutamente seco, cinzento, que não permitia enxergar a luz de Deus, porque nessa época eles tinham o templo de Salomão, que era magnífico, que era grandioso, que era luxuoso. Eles tinham o templo, eles tinham os rituais da religião que aconteciam no templo, mas já não havia vitalidade naquilo. Já não havia a presença de Deus, já não havia a alegria do Espírito de Deus entre o povo. E a falta desta vitalidade leva à destruição do templo pelos babilônios no século 6 a.C. Isso me chama a atenção, irmãos, porque é um ponto que nós não podemos perder na história. Porque a semelhança de Israel, quando o pecado entra na nossa vida, seja na nossa vida como igreja, seja na nossa vida individual, particular, quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ele vai minando a vida espiritual, ele vai secando a vida, e às vezes o que resta no final são apenas os rituais de domingo à noite. A pessoa vem ao culto de domingo à noite, senta, canta umas músicas, ouve a palavra, mas a vida já está seca, já não restou mais nada. Está um vaso rachado, vazio, está um amontoado de ossos secos, porque o pecado é um elemento que seca a vida. O pecado é um elemento que seca a vida. E o que é pecado? Pecado é transgredir aquilo que Deus falou. Quando Deus diz você tem que amar e você não ama. Quando Deus diz você tem que estender a mão, você não estende a mão. Quando Deus diz você tem que perdoar e você não perdoa.
Quando Deus diz, você tem que buscar a mim em primeiro lugar, e você busca riquezas ou qualquer outra coisa em primeiro lugar na sua vida, quando você está mais preocupado com você do que com qualquer outra coisa, quando você é o centro da sua vida, tudo isso é pecado, e de alguma forma isso vai minando a vida espiritual, vai secando. Mas não só isso, irmãos, também o que seca a vida espiritual, além do pecado, é a falta de atenção ao que Deus está dizendo. Que também é pecado, mas aqui eu quero analisar em outro ângulo. A falta de atenção ao que Deus está falando. Israel não só estava pecando, mas também não dava ouvidos à voz profética que Deus enviava ao povo. Ou seja, Deus enviava profetas no meio de Israel para dizer: vocês estão no pecado, e vocês têm que se arrepender, e vocês vão para o cativeiro se vocês não se arrependerem. Mas Israel não dava atenção à voz profética que era enviada a ele. E não só Israel ignorava essa voz profética, mas até mesmo ele tentava eliminar a voz profética, ele matava, destruía os profetas, apedrejava os profetas. Por isso Jesus chorou sobre Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Irmãos, Deus envia a voz profética não só a Israel, Deus envia a voz profética à igreja. Israel é uma história que representa a igreja, nós não podemos esquecer disso. Deus envia a voz profética à igreja, Deus fala à igreja por sua palavra, Deus fala à igreja por seus profetas, pelos pregadores, Deus fala à igreja pelos irmãos, Deus fala à igreja por cada um. Deus fala de várias maneiras, diversas maneiras. Deus está falando à igreja, fala pelos cânticos, fala pelas mensagens, fala pela leitura da palavra, fala pela meditação da palavra. Deus está enviando à igreja a voz profética, mas muitas pessoas não dão ouvidos à voz profética. Quando ouvem a voz, não, isso não é para mim, isso aí é para o irmão que não veio hoje, olha só, tá vendo? Aquele irmão era para ter vindo hoje, o lugar dele está vazio aí, não apareceu, era para ele essa mensagem, não era para mim a mensagem, viu? Está falando com você, marido e mulher é uma bênção. Quando está pregando, geralmente eu vejo um cutuca o outro, por quê? Porque a mensagem é para o outro sempre, então, olha aí, para você, bem feito que o pastor falou, ainda bem que você veio, fala Deus, aleluia. E aí sempre a palavra, às vezes é para o outro, a gente ignora a voz profética que está falando com a gente. Eu acho que nós precisamos ter uma prática na vida espiritual, que é buscar em Deus a voz de Deus para a nossa vida, dizer: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer, fala comigo, onde está meu erro, onde está meu pecado. Se você ora a Deus, deve orar na sua casa e dizer: Deus, se eu estou fazendo alguma coisa que desagrada o Senhor, ou que entristece o teu espírito, porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito, mas às vezes práticas que a gente faz, às vezes a nossa brutalidade do dia a dia, às vezes a nossa forma de responder às pessoas, às vezes a nossa forma de tratar a família, às vezes a nossa forma de brigar dentro de casa, às vezes a nossa forma de ser indiferente, às vezes a nossa frieza para com as pessoas, às vezes a nossa irritação, isso vai entristecendo o Espírito de Deus, e Deus vai falando com a gente, vem à igreja, e Deus fala, e lê a palavra, e Deus fala, e abre um devocional, e Deus fala. A voz profética está sendo enviada, como Deus enviava para Israel, está enviando para a igreja, a voz profética, e nós não podemos tapar os ouvidos para a voz profética. Nós não podemos ignorar a voz de Deus, porque quando a gente ignora a voz profética, e acontece dessa forma, preste atenção, o Espírito de Deus fala ao teu coração, e quando você endurece o teu coração, a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Quando o Espírito de Deus fala ao seu coração, e você endurece, você tem o poder de endurecer o teu coração diante de Deus, você pode endurecê-lo.
E quando você endurece o seu coração diante da voz do Espírito Santo, na próxima vez que ele falar com você, o teu coração terá mais dificuldade de ouvir a voz dele, porque já houve um endurecimento. E se você endurece de novo e não atende à voz profética de Deus, cada vez vai ficando mais distante essa voz do teu coração e cada vez menos você vai escutando a voz de Deus. Vai entrando uma secura espiritual na tua alma e você vai perdendo a vitalidade. Então, nós precisamos dar atenção ao que Deus está dizendo. E quando Deus falar para você, tem que se arrepender, é na hora. Não é tipo assim, não, segunda-feira eu faço. Se Deus coloca ao teu coração, tem que pedir perdão, é na hora, é dizer, Senhor, onde é que é? Quem que é que eu tenho que pedir perdão? Ah, lembrei, é esse. Então, na hora, senta e fala, olha, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão, mas isso é humilhante, mas Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sem humildade nós não chegamos em lugar algum na vida espiritual. O homem de Deus, a mulher de Deus caminha para baixo em humildade sempre. Humildade todos os dias. Humildade. Eu tive aula no seminário há 20 anos atrás, não sei quantos anos atrás, 30 quase anos atrás, com um professor, um psiquiatra. Eu nem lembro qual a matéria que ele deu para mim naquela aula. Eu não lembro nada do que ele falou, apenas uma frase entrou no meu coração e nunca mais saiu. Ele diz, nós precisamos pedir humildade ao Senhor. Pronto, aquela foi a lição da matéria daquele professor e talvez tenha sido quase que a lição do seminário inteiro para a minha vida. Nós precisamos pedir humildade, eu quero ter humildade na minha vida, humildade para atender a voz profética. Além do pecado, além da falta de atenção à voz profética, outro elemento que causa secura espiritual é a conformidade com a situação. Conformar-se com a situação. É interessante você olhar a história de Israel, porque Israel foi se conformando. Pouco a pouco as coisas foram mudando em Israel, e Israel foi tomando a forma. Foi tomando a forma nova que chegava para ele. Israel foi perdendo a voz profética e foi se conformando em não ouvir Deus falar. O povo foi modificando o culto ao Senhor, e Israel foi se adaptando. O nosso grande problema é se adaptar, porque nós, seres humanos, somos absolutamente adaptáveis. Alguns dizem que a gente se adapta a tudo na vida, né? Se você, de repente, não tem dinheiro e ganha muito dinheiro, você se adapta ao dinheiro rapidinho. E aí depois, se você perde o dinheiro, é um grande problema, porque você já se adaptou. E se você, de repente, perde o dinheiro, você se adapta também a viver a vida na pobreza, seja como for. Todos nós nos adaptamos, a gente se adapta às situações, porque nós somos seres adaptáveis. Mas tem uma coisa que a gente não pode se adaptar. A gente não pode se adaptar ao pecado. A gente não pode se adaptar ao erro. A gente não pode se adaptar à transgressão à palavra de Deus. A gente não pode se adaptar à frieza espiritual. E foi isso que aconteceu com Israel. Eles foram se acostumando. Sabe quando você vai trabalhar num lugar, né, um curtume, alguma coisa assim que tem um cheiro muito ruim, e a princípio é tão ruim aquele cheiro, mas você fica ali, uma semana depois você está adaptado ao cheiro, você não sente mais o cheiro ruim. Assim é as coisas, vai entrando. Primeiro pecado que entra, você sente um choque, mas o segundo já não é tanto mais. Daqui a pouco você está falando palavrões para cima e para baixo, está adaptado ao sistema. Está adaptado. Então você vem à igreja, ouve uma mensagem de Deus, aquilo toca no seu coração, mas sai daqui, você tem 6 dias para estar lá fora, e os outros 6 dias você está ouvindo um monte de coisas e tal, e vai se adaptando ao meio onde você está. Então isso foi o que aconteceu, o povo foi se adaptando, interferências estrangeiras foram entrando na adoração, e eles foram se conformando ao novo estado. Irmãos, às vezes há uma tendência forte nas pessoas a se acostumarem com a situação. Elas vão se deixando levar, vão incluindo estratégias e as coisas vão tomando uma nova forma. A vida vai se acomodando e aquilo que antes era estranho, rejeitado, agora se torna comum e aceitável. As coisas passam rapidamente na nossa vida por uma fase.
Elas começam como rejeitadas, depois elas passam para aceitáveis e depois elas passam para praticáveis. Primeiro a gente rejeita, mas se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente, tá bom, vai, deixa aí, eu aceito, mas não aceito muito, mas aceito. Depois tem uma outra fase. A fase é quem começa aceitando, acaba praticando. A gente acaba praticando. Então isso mina o poder do Espírito na vida das pessoas. Por que eu estou tentando responder, irmãos, esta noite, por que é que, embora Jesus tenha dito que para nós tem prometido rios de água vivas fluindo do nosso interior, por que que Deus disse, eu derramarei rios sobre o sedento, eu derramarei fontes sobre vocês, eu encherei do Espírito Santo, até os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Por quê? Então, muitas vezes, a gente está seco espiritualmente. Essa é a tentativa da minha resposta esta noite. Mas, em último lugar, por que Israel, então, foi levado ao cativeiro e se tornou como um vale de ossos secos? Porque faltava arrependimento. Israel não se arrependia. Arrependimento significa voltar atrás. Arrependimento significa mudar de vida. Israel não voltava atrás. Israel não mudava, não se arrependia. E quando falta arrependimento, as coisas tendem a acabar em um vale de ossos secos. Porque, irmãos, talvez esse seja um grande problema, quando falta arrependimento nas pessoas. Arrependimento é mudança de atitude. Quando Deus fala, é preciso se arrepender. É preciso se arrepender. E quando a gente não consegue se arrepender, a gente vai endurecendo o coração e tem pessoas que não têm mais arrependimento. E este é um estágio terrível da vida espiritual. Então a secura espiritual acontece quando falta arrependimento. Deus não tem compromisso com o pecado. E quando o pecado entra por uma porta, Deus sai por outra. Quando as coisas entram por uma porta, Deus sai por outra. Deus não tem compromisso com o pecado, não tem comunhão com o pecado. Mas essa noite eu quero dizer para vocês que há uma promessa de Cristo para nós. Eu não quero acabar a minha mensagem esta noite falando sobre as causas da secura espiritual, mas eu quero acabar a minha mensagem esta noite com uma esperança para a igreja. Há uma promessa de Cristo para nós. Verso 37 que nós lemos, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olhem, irmãos, pode ser o último dia, mas ainda há esperança. Jesus levantou-se quando naquela festa? No último dia. Ele não se levantou no primeiro, no segundo, ele se levantou no último dia. Porque a verdadeira festa começa aqui nesse texto, no último dia. A verdadeira vida começa quando Jesus se levanta. Pode estar rolando a festa, mas se Jesus não se levantou, não começou a vida. Pode ter muita bebida, muito vinho, muita alegria, mas se Jesus não se levantou, não tem vida. Não tem vida. Pode ter muita carnalidade, pode ter muito barulho, mas se Jesus não se levantou, não tem vida espiritual. As pessoas continuam bêbadas, mas cheias de sede. As pessoas continuam encharcadas de risadas, mas sem alegria no coração. As pessoas continuam empanturradas de comida, mas com fome espiritual. As pessoas continuam em grupos e mais grupos, mas sozinhas em suas almas, em seus corações. Então Jesus levanta no último dia
E Cristo é o ponto de partida de uma nova realidade. Ele se levantou e quando Jesus se levanta, os céus se abrem. Quando Jesus se levanta, as nuvens se abrem. Quando Jesus se levanta, o mundo espiritual se move. Quando Jesus se levanta, a vida começa a jorrar. Quando Jesus se levanta, o amor começa a transbordar. Quando Jesus se levanta, o cosmos começa a mudar. Jesus se levantou no último dia. A nossa esperança está em Cristo, irmãos. Preste atenção, isso é muito óbvio, mas é muito importante de ser dito esta noite. A nossa esperança não está num pastor, a nossa esperança não está numa denominação. As pessoas hoje em dia pulam para todo lado, vão para um lado, vão para o outro, mas a esperança não está numa denominação, a esperança não está num pastor determinado, a esperança não está nas festas, a esperança não está em ativismos, atividades, a esperança não está em movimento. Essa igreja é muito parada. Eu gosto de uma igreja movimentada, que tenha muito movimento, que tenha festa disso, festa daquilo. Olha, movimento sem o poder do Espírito Santo é mera embromação, enrolação para enrolar a vida do fiel e ele não perceber que está num vale de ossos secos. Mas quando Cristo está presente e a nossa esperança é Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você essa noite, você pode pensar que não há mais esperança porque é o último dia. Você pode dizer, não, mas já está o último dia, agora já não, até agora se não aconteceu nada, agora é que não vai acontecer, tudo está se acabando, a festa já está se acabando, mas Jesus se levanta no último dia mesmo da festa. Jesus se levanta quando as pessoas acham agora não tem mais esperança. Quando a gente olha para a nossa vida e fala, agora eu já tinha que dar tudo, eu já dei tudo que tinha que dar, não há mais esperança. Não, agora já estou com 80, agora com 80 anos, com 90 anos, Deus pode levantar uma pessoa e mudar o mundo inteiro através dessa pessoa. Jesus levanta-se no último dia. Talvez você fale, olha, mas eu já estou 20 anos de crente, agora já, se fosse quando eu me converti, ainda podia dar, agora, depois de 40 anos de crente, Jesus se levanta no último dia da situação. Quando você pensa, não dá mais, como Elias que diz, agora já foi, mataram todos os teus profetas, acabaram com tudo, derrubaram teus altares, agora só ficou eu, agora me mata logo, porque já chegou o final da minha vida. Ele diz, sai dessa caverna, homem, vai lá que você tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Deus não trabalha na nossa lógica, Deus não trabalha no nosso cronograma, Deus não se dirige pelo nosso relógio, Deus não anda segundo os nossos minutos, Ele é o Criador do tempo, Ele está acima do tempo, Ele é Senhor. Para Deus não existe fim da festa. Quando Deus se levanta é que começa a festa na nossa vida. Aleluia. Não sei se você está com esperança nessa mensagem. Você sente esperança nessa mensagem? Porque para mim isso é uma esperança maravilhosa. Jesus se levanta no último dia e quando Ele se levanta vem o convite. Se alguém tem sede, se alguém tem sede. Presta atenção, ele não disse para todo mundo. Ele disse para quem tem sede. Porque você precisa ter sede, é preciso ter sede. Se alguém tem sede, Cristo se levanta, mas você precisa ter sede. Se você não tem sede, Cristo se levanta e você morre seco. Cristo se levanta, mas você precisa ter sede. Se tiver sede, Ele vai derramar do Espírito em você e rios de água viva vão fluir do seu interior. Rios de água viva. Nós estamos orando por um avivamento, preste atenção. Eu não me canso de orar por um avivamento sobre esta igreja. Esses dias estava aqui e coloquei cada um dos irmãos que estão aqui em oração diante do Senhor, nome por nome, pessoa por pessoa. Orei, pedi ao Senhor. E eu enxerguei no mundo espiritual a graça e a unção de Deus sendo derramada sobre a igreja. Mas nós precisamos ter sede. Cada um de nós precisamos ter sede. Se alguém tem sede, Ele vai derramar do Espírito e rios de água viva vão fluir do seu interior. Pode ser o último dia.
E muita gente pode estar satisfeita com as ofertas deste século, mas essas ofertas não fazem a mínima diferença para mim. Eu não estou satisfeito, não estou satisfeito. Não estou satisfeito com a situação em que estamos, não estou. Não estou satisfeito com a frieza espiritual, não estou. Quando eu me lembro da Rua Azusa, do poder do Espírito Santo caindo naquela igreja de Tábuas, nos Estados Unidos, quando me lembro que o poder de Deus caiu sobre os irmãos, e na reunião dos irmãos, as pessoas que iam chegando a quarteirões de distância sentiam o poder do Espírito e caíam de joelhos no meio da rua, orando e entregando a vida ao Senhor. Quando eu me lembro que os irmãos da Rua Azusa oravam e Deus operava milagres e mais milagres no meio da igreja, eu não posso me conformar com uma situação em que nós vivemos no século 21, vivendo de igrejas em igrejas, todo mundo parado, todo mundo frio espiritualmente e as pessoas apenas inventando atividades e mais atividades para encher a igreja, enganar o povo. Não me conformo, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Se não estivermos cheios do poder do Espírito Santo, alguma coisa está errada, porque Pedro andava cheio do Espírito e a sombra dele curava as pessoas, porque os apóstolos eram cheios do Espírito e Deus fazia milagres no meio da igreja. E não foi só para a época dos apóstolos, você pode estudar a história dos avivamentos e você vai ver quantas curas aconteceram na história dos avivamentos em todos os lugares do mundo, e milagres e mais milagres aconteceram porque Deus estava atuando. Eu não posso crer numa vida espiritual de ossos, não posso. É preciso ter sede, e se não tivermos sede, não sairemos do lugar espiritualmente. Nós precisamos de sede. Eu tenho orado para Deus colocar sal na boca de todo mundo, para que haja sede. Precisamos de sede. Precisamos estar com muita sede, pedindo ao Senhor, e então derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Mas precisa haver sede em nosso coração. Precisa haver. Se não tiver sede, continuaremos como vales de ossos secos, espalhados por toda Presidente Prudente, pelo Brasil e pelo mundo. Mas se tivermos sede, Cristo nos transbordará. Cristo nos transbordará. E o problema me parece ser que muitos estão acostumados a essa vida, que acham que sempre foi assim e sempre será assim. Eu quero dizer uma coisa, não foi sempre assim. Só estudar a história da igreja, você vai ver, não foi sempre assim. E também não será sempre assim. Pode haver mudanças, deve haver mudanças. Jesus disse, se alguém tiver sede, deve ir a Ele. Deve ir a Ele. Quem tem sede, venha a mim. Ou seja, é preciso ir a Jesus. Não é a mais ninguém que você deve ir. Você deve ir ao Senhor. Só Ele tem a solução para esse problema. O pastor não tem a solução para esse problema. Eu não posso colocar rios de água viva dentro de você. A denominação Reviver não tem essa solução para você. Não tem como, nenhum músico tem a solução de colocar rios de água viva dentro de você. É só Jesus. Quem tem sede, venha a mim, disse Jesus. Tem muita gente bebendo na religião, a religião não mata a sede. Tem muita gente bebendo na internet, mas não indo a Jesus. Tem muita gente indo a teologias, mas não em Jesus. Jesus é a fonte, só Ele é a fonte. Quem tem sede, venha a mim. Venha a mim. Então é preciso ter sede e é preciso clamar a Jesus, buscar o Senhor Jesus. Quantos de vocês estão clamando a Jesus? Quantos estão acordando para orar de noite, de madrugada, seja o que for, ao Senhor Jesus? Quantos de vocês estão clamando por um avivamento? Quantos de vocês estão orando todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por um avivamento? Quantos? Quantos estão? Eu fico imaginando, eu comecei a fazer exercício, porque pensei, preciso emagrecer. Fui para uma academia e comecei, mas aí eu ia 1 ou 2 vezes da semana na academia e não fazia aeróbico, e não fazia cardio, e falava para o meu instrutor, mas a minha barriga não diminui. Ele disse, claro, você não faz cardio, tem que fazer.
tem que fazer aeróbico lá em cima. E eu disse, meu Deus, eu tenho que começar. E aí, de repente, comecei a emagrecer. Se você não está achando que eu emagreci, espere um pouco, mas estou indo. E comecei a emagrecer, porque comecei a fazer todos os dias, e percebi que estava fazendo 1 hora mais ou menos de exercícios por dia. Estou com vontade de fazer, já estou esperando para amanhã fazer novamente. Não é que eu quero ficar bonito, bonito eu já sou, mas é porque a saúde precisa emagrecer um pouco por causa da saúde. Então a gente quer emagrecer e estou fazendo exercício, mas aí de repente Deus fala ao meu coração, você está gastando 1 hora com a academia e quantas em oração? Quantas em oração? Quando uma coisa é importante para você, você faz, você vai todos os dias, porque se você não for todos os dias, você não vai emagrecer. Se você não fechar a boca, não vai emagrecer. Se não subir lá e fazer a bicicleta, não fazer lá a esteira, não vai emagrecer. Então você vai e faz, porque você quer emagrecer. Mas quando fala do mundo espiritual, a gente ora quando vem no culto, 5 minutinhos já tá bom, e já cansei, e tá tudo certo. Não é assim. Não é assim, precisa ter sede e ir a Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, Senhor, clamando ao Senhor, para que Deus faça uma transformação. Quem crê em mim, ele disse, quem crê em mim, primeiro, quem tem sede, venha a mim, e depois, quem crê em mim, verso 38, como diz a Escritura, é preciso não só ter sede, não só ir a Jesus, mas é preciso crer. A fé é absolutamente importante. Irmãos, se não tivermos fé, nós não podemos agradar a Deus. Eu sei que nós vivemos num mundo sem fé, as pessoas não têm fé. Quando tem é crendice, mas não é fé verdadeira em Deus. Se eu e você não crermos que Cristo vai fazer a mudança, então nada acontecerá. Tem um texto na Bíblia que diz que Cristo não pôde fazer muitos milagres em alguns lugares por causa da incredulidade deles. A fé é fundamental na vida do ser humano. É preciso crer. Eu estou orando a Deus pedindo o dom da fé. Tem o dom da fé. Você sabia que tem o dom da fé? Você sabia? Aliás, tem vários dons. Vários dons. E Paulo diz lá em Coríntios, buscai com zelo os melhores dons espirituais. É a ordem do Espírito para nós. Porque foi o Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever. Ou não cremos nisso? Foi o Espírito Santo. E Paulo diz, buscai com zelo. Sabe o que é zelo? Zelo é zelo. Aleluia, ficou esclarecido agora. Zelo é zelo. Ou seja, zelo é afinco, zelo é interesse, zelo é dedicação. Buscai com zelo. Não é assim, buscai, senhor, me dá o dom aí, vai. Não, buscai com zelo os melhores dons, disse Paulo. Então, tem dom da fé, tem dons de línguas, tem dons de profecia, tem dons de cura, tem dons de operação de milagres, tem dons de discernimento de espíritos, tem dons e dons e dons na Bíblia, e nós estamos buscando dons. A igreja de Corinto estava cheia de dons, os apóstolos tinham muitos dons, e nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo, porque Paulo nos diz isso e cremos que Deus o inspirou para falar aquilo para nós. Então você precisa continuar acreditando, buscar com fé. Muitos deixaram de crer, mas nós somos chamados a crer no Senhor. Creio que Cristo vai nos encher com o seu Espírito. Eu creio. Creio, estou orando, creio. Nós estamos orando, pedindo um avivamento e cremos. Creio que o Senhor vai transformar a nossa realidade, vai mudar. Irmãos, tudo isso é muito importante porque tem a ver com a nossa vida espiritual, com a conversão. Nós nunca vivemos um tempo em que tantos crentes não são libertos, estão ainda presos nos vícios, presos nos erros, presos no pecado. Precisa haver libertação. Se o Espírito Santo entra, liberta, arrebenta com todas as amarras. Está cheio de gente preso em um monte de coisa. Preso na mentira, preso nos palavrões, preso na frieza espiritual, nas cobiças, nos adultérios, preso nas fornicações, preso nas prostituições. Tem um monte de gente preso, que diz que é crente, mas está preso. Falta poder do Espírito Santo na vida para libertar todas essas coisas. Ah, meu Deus. Avivamentos já aconteceram na história, onde homens, apenas por lerem um versículo da Bíblia, já causou a libertação de pessoas. Eu me lembro da minha época de conversão.
onde chegavam os demoniados dentro da igreja, e quando eles entravam já caíam. O poder de Deus estava na reunião dos irmãos. Creio que o Senhor vai mudar nosso quadro, creio, é preciso crer, mas crer como? Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer como diz as pessoas, não é crer como diz a sociedade, não é crer como dizem os manuais, não é crer como dizem as religiões, mas é crer como diz a Escritura, a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é imprescindível na vida do crente. A palavra pode ser já o último dia, e muita gente não está mais meditando na palavra, mas eu preciso continuar ouvindo as Escrituras. Pode ser já o último dia, mas quem crê em mim, conforme diz as Escrituras. Conforme diz as Escrituras. Há um tempo atrás eu gravei uns vídeos e gravei um vídeo sobre o inferno. E foi ao ar nessas redes sociais o vídeo sobre o inferno. E aí veio os comentários das pessoas. Os comentários são interessantes. E pessoas comentando embaixo, como pode, em pleno século XXI, alguém falar sobre inferno? Ora, pode ser já o último dia, século XXI, mas são as Escrituras que falam sobre o inferno. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, não conforme diz a sociedade. Nós precisamos continuar acreditando no que está escrito aqui, porque esta é a palavra de Deus que não cai por terra e não falha. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Então precisamos da Bíblia, precisamos da palavra de Deus. É preciso ler as Escrituras, aprender e praticar. A palavra é imprescindível na vida do crente. Pode ser o último dia, mas nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus. Quantos de vocês leem a Bíblia? Quantos de vocês praticam a Bíblia? Quantos de vocês aprendem da palavra? Quantos? Nós cremos segundo as Escrituras? Se está aqui, nós temos que crer no que está aqui. Eu não tenho que crer no que alguém revelou, eu não tenho que crer na cabeça de alguém, eu não tenho que crer no que alguém sonhou, mas eu tenho que crer no que está aqui. No que está aqui. Aqui é a base para a nossa vida. Se você crer, então as coisas vão acontecer. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu quero encerrar essa mensagem chamando os irmãos para uma vida plena dos rios do Espírito Santo. O cristão precisa ter vida plena. Não é vida num riacho. Jesus não prometeu um riacho para nós. Jesus não prometeu uma lagoa para nós. Jesus não prometeu uma torneira pingando para nós. Não, não. Cristão não é assim, ele parece crente, até que eu senti uma certa paz quando ele chegou perto. Não. Nós precisamos transbordar o poder do Espírito Santo de nós. Rios de água viva têm que surgir. E sabe o que vai acontecer? Quando você tiver rios de água viva fluindo do seu interior, aonde você passar será um impacto espiritual. Alguns vão se revoltar e vão xingar você sem você nem saber porque estão xingando. São os demônios se manifestando. Outros vão se levantar contra você com raiva incompreensível, mas você compreenderá. São as ações malignas. Mas alguns serão tocados pelo poder de Deus. E se transformarão. Há anos atrás, um primo estava afastado do caminho do Senhor e pensando em até mesmo suicídio. Mas quando ele viu a pessoa do meu tio passando no calçadão, ele foi impactado pelo poder do Espírito Santo só de ver um homem cheio do Espírito e começou a chorar. Onde estão os rios abundantes da nossa vida? Aonde estão? Onde estão os homens cheios do Espírito Santo de Deus?
aonde estão. Vamos ficar em pé. Chamo os irmãos para uma vida plena dos rios do Espírito. Mas é preciso colocar a esperança em Jesus. É preciso colocar a esperança em Jesus. É preciso ter sede. Ter sede. É preciso ir a Jesus. É preciso crer. Crer como diz as Escrituras. E com sede, na presença do Senhor, clamarmos. Então rios de água viva vão fluir do nosso interior. Fecha os teus olhos se você tem desejo. Se você quer isso para a sua vida, clame ao Senhor esta noite. Se há alguma coisa que está impedindo, algum pecado, se arrependa esta noite, peça perdão a Deus, mude de vida. Se o Espírito Santo mostra para você que tem alguma coisa na tua vida que não está agradando ao Senhor e que está entristecendo o Espírito Santo, esta noite não deixe passar, abra o seu coração e diga: Senhor, me perdoe, e a partir de hoje eu não quero mais fazer isso. Age na minha vida, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, age na minha vida. Se alguma coisa te incomoda, coloca diante de Deus esta noite. Abra o seu coração e ore: Senhor, se eu estou agindo de alguma forma que entristece o Senhor, me mostra. Se há pecado na minha vida, traz à tona para que eu possa me arrepender e pedir perdão e mudar, mas me enche com o poder do teu Espírito Santo. Eu quero ter rios fluindo do meu interior, do meu coração, da minha vida. Quero ter rios fluindo do meu interior. Senhor, esta noite estamos aqui, Senhor. Estamos aqui e nós não podemos ser um vale de ossos secos. Não, rejeitamos isso, não queremos ser um vale de ossos secos. Não queremos ser como Israel, que teve que ir para o cativeiro, que secou espiritualmente, que perdeu a vitalidade, que perdeu a vivacidade, que perdeu a esperança, que perdeu a alegria, que perdeu o gozo, que perdeu a paz, que perdeu a presença do Senhor. Não queremos. Nós queremos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua presença. E o Senhor Jesus nos disse: se alguém tem sede, nós temos sede, queremos ter sede. E se alguém não tem sede aqui, Senhor, incomoda com essa sede, traz a sede espiritual, enche-o do sal do Senhor, para que a sede brote neste coração. Não há sede por ser religioso, não há sede por experimentar coisas da religião, mas a sede pelo Senhor, por ser cheio do poder do teu Espírito e da tua presença. Precisamos de rios que fluam do nosso interior, rios que possam fluir todos os dias do nosso interior. Ó Deus, queremos, Senhor, queremos. E vamos a Ti, Jesus, e vamos a Ti, e pedimos ao Senhor que venha trazer um avivamento sobre a nossa vida, um avivamento sobre esta igreja, um avivamento sobre esta cidade, um avivamento sobre o nosso país, um avivamento sobre o mundo. Senhor, a Europa se deteriora no pecado, as nações que outrora foram celeiros do Teu Evangelho, celeiros de missionários, as nações por onde andaram John Wesley, por onde andaram Charles Finney, por onde andaram George Whitefield, por onde andaram George Miller, por onde andaram todos os outros que foram cheios do Espírito Santo, hoje estão secas, Senhor. Nós precisamos de um avivamento, precisamos de um tsunami espiritual que nos envolva no poder do Teu Espírito, e à semelhança de Ezequiel,
nadar sobre os rios caudalosos da tua presença, Senhor. Faz de nós, homens e mulheres, usados na tua presença pelo teu poder, que desfrutem da tua presença, do teu amor, da tua graça. Senhor amado, pode ser já o último dia, mas o Senhor se levantando, nós estamos aqui com a sede para beber da água da vida, para transbordar de rios do poder do teu Espírito. Faz desta igreja uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Quebra toda frieza espiritual, destrói toda a apatia espiritual, destrói toda a indiferença espiritual na nossa vida e nos aquece pelo fogo do teu Espírito, como desceste no dia de Pentecoste, ó Espírito Santo, como chamas de fogo repartidas entre o povo. Que esse fogo possa aquecer o nosso coração, possa transformar a nossa visão, possa mudar a nossa vida, possa direcionar a nossa alma. Não nos deixe conformados à situação, não nos deixe viver em pecado, não nos deixe, Senhor, ignorar a voz profética do Senhor, não nos deixe ter falta de arrependimento na nossa vida, mas, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, quebranta os corações, modifica a visão de cada um, a mente, ó Pai, a alma, Senhor. Põe sede nos corações, sede por ganhar almas, sede por evangelizar o mundo, sede por estar na tua presença, sede por ser cheio do teu poder e do teu Espírito. Nós oramos, Senhor, que os rios de água viva fluam do interior de cada um de nós para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos cantar.